E aí, vamos direto ao ponto? Bem-vindos a mais uma análise, onde a gente pega aquele conceito médico super complexo e transforma em algo totalmente claro. Hoje, nós vamos destrinchar um tema fascinante, as profundas alterações metabólicas que rolam entre a mãe e o bebê durante a gestação. E para guiar a nossa conversa, a gente vai usar como âncora uma questão de prova de residência em obstetrícia aplicada lá em 2003 pela Universidade Federal do Paraná. É uma daquelas questões cirúrgicas, sabe? Que testa o juízo clínico exato sobre como o diabetes bagunça todo o ambiente intrauterino. Para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro de hoje. Vamos passar pelo desafio clínico inicial, mergulhar na fisiopatologia, revisar o diagnóstico, dissecar os erros comuns, dar uma espiadinha na história da ciência e, claro, fechar com aquelas dicas de prova de ouro. Então vamos começar. Seção 1. O desafio clínico inicial. Vamos entender a premissa fundamental da prova da UFPR de 2003. A prova jogou o seguinte cenário no colo dos candidatos. A presença de diabetes na gravidez pode trazer danos à mãe e ao concepto. Em relação a isso, podemos afirmar que, olha aí a identificação do assunto central, é um baita convite ao raciocínio clínico. O que exatamente acontece com a gestante e com o feto? Para a gente entender a mecânica da coisa, vamos pular direto para a alternativa correta. E a resposta é a famosa letra E. Ela afirma na lata o seguinte: os níveis de insulina estão elevados e de glicose diminuídos no recém-nascido de uma mãe diabética mal controlada. E a justificativa clínica para isso, que inclusive está super alinhada com as grandes diretrizes da época e de hoje, é fascinante. O feto desenvolve um hiperinsulinismo para compensar o excesso de glicose que recebe da mãe. Só que, ao nascer, esse suprimento de açúcar é cortado abruptamente. Mas adivinha, a insulina do bebê continua lá no alto, circulando a todo vapor, o que causa uma hipoglicemia neonatal perigosa logo nas primeiras horas de vida. Gente, isso ilustra de forma absolutamente brilhante a famosa hipótese de Pedersen. Sério, esse é o motor de toda a nossa análise de hoje. A hipótese de Pedersen crava que a hiperglicemia da mãe gera esse hiperinsulinismo no bebê. E é justamente esse excesso de insulina que age como um baita hormônio de crescimento anabólico que causa a macrosomia. Ou seja, aqueles bebês muito, muito grandes e que depois culmina naquela queda brusca de açúcar após o parto. Bora para a seção 2, fisiopatologia e abordagem clínica. Vamos entender a cascata biológica e os impactos anatômicos dessa história toda. Como a gente sempre diz, a clínica é soberana. Falando fisiologicamente, olha que loucura essa cascata. A hiperglicemia materna gera um fluxo gigante de glicose, que atravessa a placenta numa boa. A regra de ouro que vocês precisam gravar é: a glicose passa, mas a insulina da mãe não. Como resultado desse banho de açúcar, o pâncreas fetal trabalha dobrado e secreta muita insulina. Aí chega a hora do parto, o cordão umbilical é clampeado e a torneira de glicose é fechada de uma vez. O resultado? A inevitável hipoglicemia neonatal. É um paradoxo fisiopatológico incrível. Agora, aqui a gente precisa fazer uma distinção clínica absolutamente crucial: diabetes gestacional contra diabetes pré-gestacional. O gestacional surge durante a gravidez por causa da resistência insulínica placentária. Geralmente é assintomático para a mãe e tem um risco muito menor de causar malformações precoces. Por outro lado, o pré-gestacional, que é aquele que já existia antes da concepção, traz um risco altíssimo de malformações logo no primeiro trimestre, como defeitos cardíacos e do tubo neural. Por quê? Porque o ambiente intrauterino já estava hiperglicêmico, bem naquela fase super delicada de formação dos órgãos do feto. E numa abordagem anatomotopográfica, os danos vão muito, muito além de um simples ganho de peso. Os impactos são visíveis. Acontece um espessamento da membrana basal dos capilares da placenta, o que detona as trocas gasosas. Aquela insulina toda causa visceromegalia, que é o crescimento exagerado de órgãos como o fígado e o coração do bebê. Para piorar, atrasa a produção de surfactante nos pulmões, aumentando muito o risco de desconforto respiratório. Ah, e também é super comum a gente ver uma variação anatômica onde o bebê tem uma artéria umbilical única em vez de duas. Certo. Seção 3. Diagnóstico e conduta terapêutica. O que diziam as diretrizes clínicas lá de 2003? O que é realmente impressionante na abordagem diagnóstica dessa época é este número aqui. Em 2003, a estimativa era de que cerca de 7% das gestações no SUS eram complicadas pelo diabetes gestacional. E para colocar isso em perspectiva, pensa no cenário atual. Com as taxas de obesidade e sedentarismo disparando, esse número só tem subido nos últimos anos. E como era a abordagem terapêutica? Os protocolos eram bem rígidos. Dieta e atividade física leve eram a primeira linha de ataque. Se as metas de glicemia não fossem batidas em 1 ou 2 semaninhas, não tinha conversa, entrava-se com insulina.
O objetivo final era sempre manter a glicose da mãe normalizada para proteger o bebê. E no pós-parto, era a regra fazer um novo teste de tolerância à glicose, 6 semanas depois, só para confirmar que o metabolismo tinha voltado ao normal. A gente não pode avançar sem a seção 4, dissecando as alternativas incorretas. Por que será que as opções A, B, C e D daquela prova estavam erradas? Vamos mapear essas falhas fisiopatológicas. A alternativa A dizia que as necessidades de insulina diminuem. Totalmente errado. A resistência causada pelos hormônios da placenta, tipo o lactogênio placentário, faz com que a necessidade de insulina aumente e muito no segundo e terceiro trimestres. A alternativa B falava que hipoglicemiantes orais eram seguros. Mas, gente, em 2003 eles eram estritamente contraindicados porque atravessavam a placenta. E a alternativa C tentou associar o diabetes ao pé torto congênito. Não rola! Simplesmente não tem associação clínica específica aí. O que nos joga direto na alternativa D, que é a mãe de todas as armadilhas de prova. Ela jurava de pés juntos que a anencefalia era a malformação mais frequente no diabetes pré-gestacional. Errado de novo. As mais frequentes são, disparado, os defeitos cardíacos. Agora, um detalhe importante. Se a pergunta fosse sobre a malformação mais específica, aí sim estaríamos falando da síndrome de regressão caudal. Mas anencefalia não é a campeã de frequência, de jeito nenhum. Hora de respirar um pouco. Vamos para a seção 5, História, Ciência e Animais. Vamos ver como a biologia e as grandes descobertas se conectam. Olha só que interessante esses segredos do reino animal. A biologia comparada nos ensina muito. O gato doméstico, o Felis catus, é um modelo incrível para estudar o diabetes tipo 2 por causa da resistência à insulina ligada à obesidade. O rato de laboratório, Ratus norvegicus, ajudou o mundo a entender os defeitos do tubo neural após o diabetes induzido. E os cachorros, o Canis lupus familiares, foram literalmente vitais naquelas pesquisas clássicas de remoção do pâncreas nos anos 20, que levaram à descoberta da insulina. E essas pesquisas em animais geraram um legado digno de um Nobel. Literalmente. Em 1923, Bensing e MacLeod levaram o Nobel por descobrirem a insulina, transformando gravidezes diabéticas que antes eram fatais em algo gerenciável. Em 1947, Bernardo Roussey provou como a glândula hipófise afeta o nosso metabolismo de carboidratos. E em 1971, Sutherland Jr. ganhou o prêmio por desvendar como o glucagon conversa com o fígado através do AMP cíclico. É muita ciência de ponta que pavimentou o caminho até aqui. E para fechar com chave de ouro, chegamos à seção 6, pontos-chave e dicas finais. O que vocês precisam levar de mais importante dessa análise? Se liguem nessa dica de prova porque ela é infalível. Pensem na insulina fetal como se fosse um fermento. Quando aquele caminhão de açúcar chega da mãe, o feto produz mais desse fermento. O que acontece? Tudo cresce de forma exagerada, gerando a macrosomia. Aí o bebê nasce, a torneira do açúcar da mãe fecha, mas o fermento, bem, ele não some na hora. Ele continua lá, consumindo loucamente o açúcar do recém-nascido, o que causa a hipoglicemia. Com essa metáfora na cabeça, vocês nunca mais esquecem essa mecânica. Como resumo da ópera, guardem esses pontos-chave. A glicose sempre passa pela placenta, a insulina da mãe, nunca. A resistência à insulina naturalmente aumenta conforme a gravidez avança. Malformações estruturais são exclusividade do diabetes pré-gestacional. E, por fim, o polidrânio acontece simplesmente porque o excesso de açúcar faz o bebê urinar demais dentro do útero, a famosa poliúria fetal. Para terminar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. A gente sabe, através da programação fetal, que filhos de mães diabéticas têm um risco enorme de se tornarem adultos obesos. Então, considerando isso, como o controle metabólico que fazemos hoje no pré-natal vai impactar a saúde das populações do próximo século? É muito louco pensar que o manejo de uma única gestação pode ecoar por gerações, né? Bom, foi um prazer destrinchar esse cenário clínico com vocês. Até a nossa próxima análise.